Vera, puxa, o sonho ali a partir dos... Começou esse sonho mesmo a partir, acho que, de 12 anos de idade. 12, 13 anos no rádio. O rádio era meu caminho, companheiro de cabeceira de cama. Um preguinho na parede, penduraria ali um radinho Mitsubishi, pendurado. E esse sonho, né, de um dia, quem sabe, trabalhar no rádio. Ficava imaginando, quando criança, como é que era lá dentro da rádio. Imaginava os homenzinhos pequenininhos, né, tudo lá. Coisa de imaginário da época. E aí, volta e meia, a partir ali, eu acho que dos 13 anos, 12, 13 anos, eu vivia perguntando para o Odilon, o falecido Décio, querido, e outros amigos que a gente tinha contato durante o dia, quando é que ia surgir uma vaga? Porque a rádio, naquele tempo, anunciava oportunidades que estavam surgindo, né? Para locução, para técnica, mas geralmente era locução. E tu treinava em casa? E eu treinava em casa tanto, não, nem espelho. Tanto porque durante a noite eu gostava muito de ler em voz alta. Uhum. À luz de lampião, que não se tinha. É. Aonde eu morava, e onde moro hoje, não tinha luz, ela estava na metade da rua. E eu lia em voz alta toda e qualquer notícia que aparecia, que eu pegava um jornal, alguma coisa ali. Mas revista. interpretando como se fosse um locutor. Exato. Mesmo que fosse da forma errada, mas para mim eu estava certo. Aí li em voz alta. Tanto era que a vizinha morava do lado, achava que a gente estava com o rádio ligado. Aí falava para minha mãe no outro dia, falava no outro dia para minha mãe, dizia, a senhora estava com o rádio ligado até tarde, perdeu o sono e tal. A mãe, não, o meu filho está estava lendo, porque ele quer trabalhar na rádio. Olha como é que é o negócio. Aí surgiu a primeira oportunidade, eu acho que eu tinha lá meus, exatamente, 14 anos, eu acho. Primeiro teste. E entrou, aí não passei, era gurizão, troca de voz, aquele negócio todo. Entrou o Olavo, lembra? Me lembro, Olavo Lang. Olavo Beregali Lang. Lang. Eita, grande Olavo. Aí, tá, tudo bem, tranquilo, não foi dessa vez. Passou, mas aquele sonho ali continuava, né, firme. E aí eu lendo e fazendo a minha, tentando fazer o melhor. E aí surgiu um novo teste. 2 anos depois, aí eu estava com 16 anos, eu me lembro direitinho, né? Aí o Odilon já morava na nossa rua. A casinha existe até hoje, casinha do Odilon. E da metade da rua, logo depois onde o Odilon morava, era chão batido, barro, tal. E eu me lembro do Odilon, depois que eu fiz o teste. E eram 2 testes. Tinha um primeiro, tu era aprovado e tal. Esse aqui tá bom. Esse aqui dá para testar um pouquinho mais. Não. Mas aí tinham 2 meses de experiência. 2 ou 3 meses, uma coisa assim. Aí que até que um dia chegou, passou aquele período e eu ansioso. O Padeiro era o diretor da rádio. Não, já era o Cileiro. É o Carlos Cileiro. Carlos Cileiro e o Francisco de Oliveira Salazar. Eram os 2. O Antônio Padeiro foi até 66, 56 por aí, né? Eu entrei em 67. Foi quando entrou o grupo, né? Já era do outro. Do tempo do Antônio Padeiro era o Edmundo. E antes... É mais uma coisa que eu não me lembro também, viu? Era o Odilon, né? Outra história. Não. Do Antônio Padeiro era que assim, remanescentes da rádio. O Neuci e o Hermógenes. O Hermógenes. Isso. Depois veio o Odilon, né? Me lembro do Hermógenes da época de ajudante de igreja ali, eu acho, não. O Hermógenes foi seminarista. Foi seminarista, né? Os estudos dele foi no seminário em Gravataí. Bom, aí chegou, fiquei aguardando ali uns 2, 3 meses pro o anúncio final. E aí, nesse tempo, velho, não almoçava direito, não comia direito. Até emagreceu. Eu já era magro, imagina. E aí veio um determinado dia, chegou o Odilon, no meio daquele bar, estava chovendo, o Odilon com lembro direitinho, uma capa de chuva marrom,
um radinho de pilha no ouvido, que o Odilon era uma espécie de gerente da rádio, coisa assim. E ouvindo a rádio para ver as bancadas que às vezes o operador dava para depois ali orientar. Olha, ouvi, deu um erro e tal. E o Odilon foi lá, olha, Arli, tu foi aprovado. Vamos lá em casa conversar com o professor Carlos Cileiro, que está ali em casa te esperando para conversar contigo. Pá, nossa. Oi? E o salário, o salário era um fenômeno. Mas olha para eu que não tinha um salário. Não. Eu, naquele tempo, apesar de todas as dificuldades, eu não cheguei a passar pelo a gurizada da época, que era comum vender pastel, engraxar sapato e vender rapadura, que era o que a gurizada fazia. Com 8, 9 anos, estava fazendo isso na rua. Dele graxa. E dele graxa, e dele jornal, vendendo jornal, Folha da Manhã, Correio do Povo, Folha da Tarde, né? 0 Hora. Eu não cheguei a passar por isso, mesmo com as dificuldades e tal, mas não. Filho, tu estuda, minha mãe dizia, tu estuda, né? Sempre é bom ouvir a mãe, né? Tu estuda e tal, mas não vai ser preciso. Aí, belo dia, então, aí o senhor foi lá falar com o professor Carlos Cileiro. Olha, tu passou e tal. Aí era interessante, Vera. Eu ficava assim, ó, estudava na Barão, de noite. E aí, quando voltava, passava na rádio à noite. Acho que o Odilon tinha um programa à noite, se não me engano. E aí dá uma espiadinha na lista daqueles que estavam lá concorrendo. Aí, pelo teste anterior, eu sabia, isso aqui eu passei, isso aqui eu conheço, isso aqui eu cheguei a passar no primeiro teste. Quando era um desconhecido, eu ficava naquela. Será que esse é bom? Será que esse é bom? Concorriam em torno dos 40 candidatos. Sempre. Em torno de 40. Sempre assim. 30, 40 candidatos ali na luta, na peleia para buscar uma vaga. Uma vaguinha. Até que aí o seu Carlos Cileiro está contratado. Começa dia tal. Comecei. Eu, na verdade, comecei, era em setembro, era por aí, setembro, outubro, mas aí o gurizão tinha que vir à Cidade Alta para fazer a carteira, porque eu era de menor. Aí passou, estava um calor, um verãozão, a pé e tal, vamos mais adiante, vamos mais adiante. Resultado, aí, como eu acho que eu deixei para o final do ano, aí assinaram a carteira como 1º de janeiro de 1973. Mas eu entrei, na verdade, era finzinho, setembro, outubro de 72.